Bom, vamos lá. Aula 18. Eu queria falar sobre uma informação, né, que eu já tinha comentado aí de forma talvez mais resumida, né? Perfil da geração e consumo de energia elétrica no Brasil. Tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês. De certa forma, eu já tinha falado com vocês sobre isso, né? Mas eu vou apresentar essas informações de outra forma. Primeiramente, né? O que que aparece... Peraí, gente. Algumas informações que aparecem, né? Parece uma síntese do consumo de energia elétrica por parte dos setores produtivos, né? O setor residencial, o setor comercial, o setor público, indústria, etc. E aqui tem dois conceitos, um conceito de centrais elétricas de serviço público e autoprodutores. Se vocês forem observar, né, a soma da energia elétrica consumida pelas centrais elétricas do serviço público com autoprodutores, aqui, né, 500.231 gigawatt-hora centrais elétricas de serviço público e 101.165 gigawatt-hora de autoprodutores, a soma dos dois aqui dá a produção. Produção. Aqui mais para baixo aparece o consumo total. O que aconteceu? Por que baixou de 601 para 535? Porque teve as perdas. E aí tem, né, a importação, exportação também, é fazendo o balanço, né? Mais perdas, tal, dá o consumo total. E essas perdas aí devem ter sido de torno aí, né, fazendo o cálculo, né, 7% no mínimo, né, mas com a certeza que é mais. Eu falei aí 14, 15% nos vídeos anteriores. O que acontece? Perdas principalmente na transmissão, energia elétrica convertida em calor devido aí a uma falha de contato dos equipamentos, dos fios, dos conectores, geração do efeito corona, que forma um feixe de luz, né, que é algo que ambas essas coisas devem ser evitadas. E também o calor, né, pela passagem da corrente elétrica pelos fios, né? Então não é um processo aí 100%, tá? Sempre vai ter um pouco de perda. Então aqui tem o conceito de centrais elétricas, que fornecem energia elétrica para a rede, para alimentar aí consumidores em geral, e autoprodutores para utilizar para ele mesmo. Um exemplo bastante interessante é a geração elétrica em células fotovoltaicas nas próprias residências. Aí são autoprodutores. Importação, principalmente energia elétrica do lado do Paraguai e de Itaipu. Exportação, às vezes o Brasil exporta para a Argentina, para o Uruguai, tá? Mas pouca coisa. Vamos lá. O principal setor, vocês estão vendo aqui a tabela, ela está dividida em duas, tá? Porque ela é bem extensa. Cadê? Aqui uma parte, aqui outra parte. O setor industrial é o que mais consome, seguido aí do setor residencial, tá? Aí tem, por exemplo, o setor energético, isto é, as próprias usinas, as usinas consumindo sua própria energia elétrica, tá? Para o seu processo, tá? Ou para algum processo acessório. Aqui, por exemplo, energia elétrica consumida pelo transporte ferroviário, metrô, trem de subúrbio. Tá? Veículo leve sobre trilhos, alguns são elétricos, né? Brasil fora, especialmente regiões metropolitanas. Tá? Que mais? Por exemplo, setor público, repartições públicas, instituições públicas de ensino e também de pesquisa, de saúde, iluminação, tá? No próximo aqui, né, alguns dos principais consumidores industriais, alimentos e bebidas, não ferrosos e outros da metalurgia, química, antes de química, papel celulose. De novo, né? Por exemplo, cimento, produção de cimento. Ferro gusa são as siderúrgicas. E também indústrias que não têm planta siderúrgica, porque tem plantas, indústrias do aço, que já recebem o lingote pronto. Tá? O lingote é produzido na usina siderúrgica. Então, tem indústrias que recebem o lingote pronto para laminar, para fazer algum aço especial. Tá? Quer dizer, desculpa, aços, né? Aí ferros ligas, aí tem alguns materiais especiais aí, tá? Alguns aços especiais, tá? Mineração e pelutização, né? Mineração e extração do minério do local, né? E pelutização, produção de pelotas, né? De alto teor de ferro. Não ferrosos,
E outros da metalurgia são especialmente o alumínio e um pouco do cobre também. Indústria química, já falei, né? Ela é bem surtida, né? Pode ser uma indústria química, por exemplo, petroquímica, que eu acho que é a que mais consome, uma carboquímica, que não é tão expressiva assim, gás química, acho que eu não falei ainda de gás química, que também dá para extrair condensados, tal, mas também não é tão expressiva em comparação à petroquímica. E também indústrias químicas para a produção de polímeros, por exemplo, plásticos, né? Plásticos e entre outros. E pequenas indústrias químicas para a produção de produtos específicos, inclusive de maior valor agregado. Alimentos e bebidas. Alimentos pode ser a indústria da panificação, processamento de óleo de cozinha, açúcar, doces, panificação e assim por diante. Bebidas, né? Bebidas refrigerantes, né? Bebidas carbonatadas, cerveja, vinho, destilados, etc. Né? Indústria têxtil, de fiação, tecelagem, confecções. Tá, papel celulose já falei, né? Quando falo em papel, pode ser o papel em si, mas também de livros, cadernos, né? Que consomem esse papel. Quando fala, né, papel celulose, a maior parte da energia disparado vai para a produção da celulose, que requer mais energia. Vocês viram aí até um vídeo anterior, né, que falei que a indústria de celulose é o que mais consome energia pela renda gerada, tá? E é uma das indústrias que mais gera renda no Brasil, que é a indústria da celulose. Então, imagina o quanto de energia que eles consomem, inclusive comprando gás natural, como, por exemplo, as 12 fábricas de celulose em Três Lagoas. E a indústria de papel não consome tanta energia, né? Eles pegam a celulose, umedecem, vira uma pasta e para obter a forma desejada e secam, né? Então é mais uma parte da energia para secagem da pasta, né, para virar papel, tá? E cerâmica pode ser também, além das olarias, né, indústria de porcelana, louças de banheiro, por exemplo, de cozinha e vidros. Pode ser vidro doméstico, vidro de carro, vidros especiais e assim vai, né? Apenas a parte dos autoprodutores. Vamos destacar alguns. O setor hidráulico, por exemplo, alguns setores produtivos possuem hidrelétricas próprias, como a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que tem uma fábrica na cidade de Alumínio, região de Sorocaba. Possivelmente a cidade foi criada por causa da fábrica. Então aqui, ó, não ferrosos e outros da metalurgia. Por quê? Porque essa empresa possui, acho que, sei lá, 8, 10 usinas hidrelétricas próprias, tá? Que gera energia apenas para essa fábrica. Tá aqui, não ferrosos e outros da metalurgia. Por exemplo, deve ter siderúrgicas também que têm hidrelétricas próprias. Vamos supor, em Minas Gerais, não sei. Gás natural. Tem fábricas que têm planta própria de geração de energia elétrica usando gás natural. Por exemplo, a fábrica da Coca-Cola em Jundiaí. Tá? Tem uma planta própria de cogeração, compra gás natural para gerar energia elétrica e usa o calor aí para algum processo, não sei se precisa de calor ou frio, né, para produzir as bebidas. E até produzem, né, o dióxido de carbono para as bebidas carbonatadas. Tá bom? Que mais? Aqui, carvão mineral, talvez, e no Rio Grande do Sul, talvez lá tem uma fábrica de celulose que utiliza carvão mineral para ser usada nas caldeiras para gerar energia elétrica. Não sei, para o seu próprio processo, porque como falei, né, indústria de, papel, de celulose, especialmente, né, nem vou falar papel, vou falar apenas celulose, produzem muito e consomem muita energia elétrica. De novo, aqui só estou falando de autoprodutores. Bagaço de cana é muito mais aonde? As próprias usinas sucroenergéticas. Então, a maior parte aqui, ó, alimentos e bebidas, né, por exemplo, tal, e aqui também. A maior parte, o próprio setor energético que utiliza esse bagaço de cana para geração de energia elétrica, para ser usada nela mesmo. Por quê? Porque a caldeira que queima bagaço de cana está na própria fábrica, está na própria indústria sucroenergética, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que mais. E essa fábrica, né, as fábricas em geral, né, sucroenergéticas, muitas delas, não vou quer dizer muitas delas, mas infelizmente a minoria, mas a minoria 30 a 40%, elas estão projetadas para vender o excedente para a rede elétrica, estão preparadas para isso, tem caldeiras de vapor
que gera o vapor com a maior temperatura, maior pressão, são mais eficientes, são mais potentes. Lixívia, subproduto da indústria da celulose. Obviamente, né? Ela só vai ficar lá dentro, então a única indústria que vai utilizá-la é a própria indústria de celulose. Lenha e carvão vegetal é um pouco de tudo. Alguma coisa no setor agropecuário, mais papel celulose. Outras primárias, né, por exemplo, residencial, aí tem as placas fotovoltaicas. Óleo diesel. Óleo diesel, né, pode ser usado por pequenos motores. Então, tem hospitais, por exemplo, alguns centros comerciais, hipermercados, que têm geradores a diesel para gerar energia elétrica para ser usada no horário de pico ou em caso de blackouts. Então, é por isso que vocês estão vendo que é mais diversificado, não tem tantos zeros assim. Né? Então, pode ser usado pelo próprio setor energético, comércio, mas indústrias, né? Como, por exemplo, o papel celulose também. O papel celulose está pegando bastante. Óleo combustível não. Óleo combustível é praticamente quase só tem. Não vou dizer quase só tem, mas quem consome, principalmente a indústria, porque óleo combustível, que é aquele que eu falei várias vezes, que é derivado de petróleo, de qualidade inferior ao óleo diesel, que tem mais metais pesados, mais enxofre, ela é usada mais em caldeiras e máquinas térmicas maiores das que usam óleo diesel. O óleo diesel pode ser motores pequenos. Por exemplo, até mesmo motor de caminhonete, de carro mais pesadinho, né? Agora, caldeira de óleo combustível geralmente é bem maior. Gás de coqueria e alcatrão. Cadê a seta? Gás de coqueria e alcatrão é, até onde eu sei, só siderurgia. Deixa eu ver aqui só para confirmar. Isso, ferro, gules e aço. Tá? E outros produtos de petróleo. Parece mais aqui na indústria química. Tá? Talvez, sei lá, gasolina, talvez. Não sei. Tá? Uma tabela também mostrando aí de uma forma resumida, né, que eu tinha comentado anteriormente. E vamos lá. Quais são os principais setores, os principais consumidores de energia elétrica? Industrial, aí seguido pela residencial. Então, por exemplo, o industrial depende muito assim do desempenho da economia. Tá? Aqui está até separado, né, iluminação pública do poder público, quer dizer, dos serviços públicos. Né? Achei bastante legal isso. E consumo próprio, até mesmo as placas solares nas casas. O que mais que tem aqui? Aí tem o conceito, por exemplo, outro conceito, consumo cativo, consumo livre. Consumo cativo, você pega a energia elétrica da rede. E consumo livre, assim, como é que se fala? Vou explicar de novo. O consumo cativo, você pega da rede, exatamente, né? Passando aí na energia elétrica, passando pela distribuição, tal, que é um ambiente regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Já consumo livre, você pode consumir com contrato direto à usina fornecedora, sem o aval da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas, por exemplo, o consumo livre é muito mais comum em indústrias, por exemplo, grandes consumidores. Aí vamos supor, né, que tem uma planta elétrica vizinho a uma indústria. Você pode fazer conexão direto da usina à indústria, mesmo sendo dois CNPJs diferentes, dois donos diferentes. Isso sem passar por um sistema interligado nacional, isso sem passar pelo aval da ANEEL. É isso que é o tal do consumo livre. Tá? Agora, consumo cativo, por exemplo, residências, comércio, até onde eu sei, praticamente só consumo cativo. Tá? Que mais que eu posso falar aqui? Aqui é número de ligações, né? Obviamente, né, tem muito mais ligações elétricas, né, em residências. Né? Só que o consumo residencial médio é muito menor do que de uma indústria, lógico, né? Bom, o que mais que tem aqui? É que eu já tinha comentado rapidamente antes, né? Quais as indústrias que mais consomem energia elétrica? Tá? Por exemplo, aqui setor metalúrgico, metalurgia, indústria alimentícia. Tá? É, tá. Aí quando fala, por exemplo, né, setor metalúrgico são as siderúrgicas, porque aqui embaixo tem produtos metálicos, tá? Que aí utiliza, né, o produto, né, da indústria metalúrgica, tá? Até dá o desenho aqui, né, um perfil aqui usado na construção civil, por exemplo. Agora, consumo comercial por gênero.
Aí eu não vou entrar em detalhes aqui porque não me interessa saber a ordem, muito menos os valores. Tá? Aí aparece aqui, né, por exemplo, comércio varejista, atacadista, alimentação, telecomunicações, assim por diante. Tá? Aqui é rapidinho que eu vou mostrar, né, porque assim, sempre tem, todo ano, o Ministério das Minas e Energia faz o que chama de plano decenal. O que é o plano decenal? É previsão do perfil de consumo e de produção de energia, energias em geral, inclusive eletricidade, nos próximos 10 anos. E esse plano decenal ele é feito levando em consideração a previsão do desempenho da economia nos próximos anos e a previsão também do valor das commodities, especialmente o petróleo. E previsão, por exemplo, de energias concorrentes, como, por exemplo, o custo do etanol, o custo do biodiesel, previsão de crescimento de fontes de energia diversas, previsão da queda dos preços, por exemplo, da geração fotovoltaica. Então, faz essa relação entre desempenho econômico, previsão de queda do custo das tecnologias, tá? E é uma coisa assim um pouco complicada de fazer, mas é necessária. Por quê? Por que é necessário fazer essa previsão? Porque boa parte da energia comercializada no Brasil é feita por meio de leilões. E quando, por exemplo, o empreendedor ganha um leilão, ele tem uma previsão, né, de quanto tempo, a partir de quanto tempo que vai iniciar, né, sua produção. Por exemplo, se vence um leilão A-5, o que é o A-5? Vamos supor que vence o leilão em 2020, ele vai obrigatoriamente ter que fornecer energia elétrica a partir de 2025. Mas claro que ele tem que ter um respaldo, né, sobre como vai estar a economia em 2025. Claro que não dá para saber certo, né? Muitas vezes os economistas erram, isso é natural, mas serve para ter uma certa previsibilidade, mesmo que às vezes erram feio, né? Mas essa é outra história. Então aqui os investimentos, né? Mais está previsto mais aí 1,7 trilhão de reais na área de exploração e produção, gás natural e petróleo, tá? Ah, desculpa. Agora eu estou vendo aqui, está separado o gás natural aqui, mas não, tá certo, exploração e produção, né? Porque às vezes quando explora petróleo, obrigatoriamente tem que explorar gás natural, porque são da mesma jazida. Então aqui seria mais o processamento e o uso do gás natural, né? Setor de abastecimento, tá? Pode ser dutos, né? Setor dutoviário, transporte de gasolina, diesel, derivados, né? Setor de biocombustíveis, que é produção e transporte de biodiesel, especialmente etanol, biogás também. Geração centralizada ainda vai prevalecer por muito tempo. O que seria geração centralizada? É gerar energia elétrica que vai alimentar a rede, o sistema interligado nacional. Geração distribuída é pensando na possibilidade de gerar energia para você mesmo. É como atualmente, né? Está popularizando muito as placas fotovoltaicas nas residências, tá? Esse é o exemplo de geração distribuída. Investimentos em transmissão que são necessários. Tá? E a partir daí que se faz aí os leilões, né? São leilões assim pontuais, alguns leilões tanto em geração quanto em transmissão, por exemplo, 2020, um pouco 2021, um pouco 2022, aí há uma previsão, né? Até 2029 investir esses valores aqui. E geralmente, né? Quem que investe, quem que participa dos leilões? Pode ser empresas públicas como também empresas privadas. Inclusive há casos, né, de empresas, empreendedores que nunca atuaram no setor elétrico e participarem. Tá? Às vezes dá certo, às vezes já teve caso aí de ex-dono de frigorífico vencer leilões e infelizmente não conseguir construir as usinas. Aí teve que pagar uma multa gigante. Não sei se ele até faliu por causa disso. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu não sei. E quando faz esse plano decenal, eles levam em conta a previsão da taxa de câmbio real para alguma moeda estrangeira. Por quê? Porque tem alguns dos investimentos são estrangeiros, e tem empresas estrangeiras por trás também porque tem equipamentos, tecnologias, soluções vindas do estrangeiro, especialmente na área de geração distribuída, exploração e produção de petróleo. Tá? Quando falo exploração e produção de petróleo, né, especialmente aí petróleo no mar, offshore. Tá? Falando aqui, biocombustíveis e derivados de petróleo. Esse gráfico aqui ele mostra, né, que está previsto aí o maior consumo, né? Apesar que agora já está assim, né? Maior consumo de etanol hidratado frente ao anidro. Por quê?
Etanol hidratado é um forte concorrente da gasolina. Então está previsto, por exemplo, aumento do preço dos barris do barril do petróleo. Tá? E aí, se aumenta o preço do barril do petróleo, aumenta a gasolina, por consequência, aumenta o preço do etanol hidratado. Consumo final de biocombustíveis por fonte. Já tinha mostrado, né, anteriormente, esse aqui é feito de outra forma, e milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Campeão, bagaço de cana, aí tem a lixívia, não, bagaço de cana. Só que aqui está mostrando fontes em geral, né? Fonte tanto para geração de energia elétrica, como bagaço de cana e lixívia, como fonte no setor automotivo, né? No caso, etanol e biodiesel, e a lenha, que é pau para toda obra, usada por consumidores industriais principalmente, mas também pelo setor comercial e residencial, né? Carvão vegetal, mesma coisa. E aqui é uma previsão, é tudo previsão, né, do período de 10 anos, de 2019 a 2029. Aqui, por exemplo, derivados de petróleo não é uma previsão de grandes alterações. Aqui parece que é uma previsão de um pequeno aumento do consumo de óleo diesel, uma queda pequena também do consumo da gasolina. Tá? Bom, vou parar por aqui, né? O próximo vídeo vai ser sobre esse assunto aí, né? O que será da matriz energética elétrica brasileira no futuro? Que é a continuação do que eu falei do plano decenal, só que aí já é um plano mais extenso, de 50 anos. Tá? Se é difícil prever o que vai acontecer daqui a 10 anos, imagine 50, né? É isso.